O Flamengo interpretou muito mal, ou avaliou como muito ruim a postura pós-conversa com Jorge Jesus. Houve uma conversa com Jorge Jesus, pessoalmente, em que ele afirma para o Flamengo que estava disposto a fazer a troca, Benfica pelo Flamengo, e que dava sinal verde para as conversas continuarem. Essa conversa, ela vazou, porque jornalistas apuram o que está acontecendo sobre os bastidores, somos cobrados o tempo inteiro para saber, procuramos saber e a gente divulga. Então, houve a divulgação de que havia um encontro presencial e que o Jorge Jesus tinha dado sinal verde para a dupla de dirigentes do Flamengo, Bruno Spindel e o Marcos Braz, que lá estavam. E aí, no dia seguinte, muito pressionada, a comissão técnica do Jesus estava suspenso, né? Então, o João de Deus, seu assistente, foi à coletiva questionado sobre esta informação de que o Jesus tinha dado o aval. Ele nega, ele diz o seguinte: tudo diferente do que o Jesus havia dito para a dupla do Flamengo. Olha, o Jesus não tem interesse em ir, o Jesus quer ficar no Benfica, não estamos gostando disso, etc. Quem fica mal aos olhos da opinião pública é a dupla de dirigentes do Flamengo, porque aparentou para todos que o Flamengo estava indo lá fazer um assédio ao treinador, sendo que ele mesmo não queria, né? E aí a dupla avaliou isso muito mal. Isso são bastidores levantados por toda essa equipe de reportagem, tá? E o Flamengo viu no comportamento do Jorge Jesus ele titubeando, ele não sendo firme na sua convicção de que poderia sim dar sinal verde para essa contratação. Em paralelo a isso, a segunda possibilidade do Flamengo, que era o Paulo Sousa, podendo voar. Era nenhum passarinho na mão, os dois podendo voar. Do Inter. Que era o Internacional, que tinha objetivo marcado de ir para Lisboa contratar o outro passarinho que estava voando. O Flamengo foi lá, então falou: Jesus, você me parece que não está muito convicto. O João de Deus nos expõe numa coletiva dizendo que não quer, que é bem diferente do que você nos disse. Vamos então fechar com o Paulo Sousa. Feito todo esse preâmbulo, só para quem estava só na ceia de Natal e não acompanhou o tempo real desse imbróglio, Serginho, como você avaliou a postura do Flamengo em deixar, então, de esperar pelo Jorge Jesus, que daqui a pouco, quinta-feira, por exemplo, pode ter um fracasso diante do Porto e ser demitido? Gabi, eu vou começar pelo final, tá? Eu vou começar pelo telaço aí que a gente tem na imagem, né? O Paulo Sousa, né? De colete, né, braços abertos, coisa e tal. Esse é o novo treinador do Flamengo, tá? Então, ao invés da gente começar a história lá pelo início, a contratação, o vai, não vem, vamos já adiantar o serviço. Já vamos para essa parte final, que é que Paulo Sousa é esse que chega no Flamengo, que respaldo esse cara tem, né? Na minha visão, né, de trabalhos de treinadores, principalmente no Brasil, eu acho que o trabalho de um treinador se apoia num tripé, né? Que é o conhecimento de parte tática, a capacidade de comunicação que ele tem com jogadores, com dirigentes, com pares, né? Isso é muito importante, né? Porque você é um gestor de equipe, então você tem que fazer aquela turma render muito, né? E a terceira perna do tripé, na minha opinião, é o tempo. Quanto tempo você vai conseguir para impor, né, ou para colocar suas ideias, ou para treinar uma equipe, né? Então, é nesse tripé que geralmente a gente consegue a chave do sucesso dos trabalhos. Eventualmente, alguns treinadores chegam e não precisam de tanto tempo, mas isso é a exceção da exceção da exceção. Uma das exceções, casualmente, é o Jorge Jesus, que muito rapidamente ele conseguiu, né, fazer o Flamengo virar um time, né, em pouco tempo. Mas, geralmente, o que costuma ocorrer é que o cara precisa de tempo de trabalho, etc. Então, o jeito que o Flamengo foi negociar o seu novo treinador na Europa é uma atrapalhada, né, do início ao fim, né? Porque se você quer realmente o Jorge Jesus, né, você vai e conversa com ele de uma forma privada. O que fez o Flamengo? O Flamengo foi um jogo do Benfica, gente. O Flamengo foi filmado, né, os dois dirigentes do Flamengo, né, no jogo do Benfica, pressionando aquele treinador, ou querendo, não, eles só foram ver o jogo, né? Eles foram lá para tentar contratar o treinador. Então, assim, o Flamengo não escondeu nenhuma carta, né? Ele deixou muito claro, né? O plano A é Jorge Jesus, o plano B também, o plano C também. Aí, se tudo der errado, a gente vai para o plano D. E aí o Paulo Sousa, coitado, nesse aspecto, ele vai chegar como plano D, né? Que quantas derrotas a gente vai precisar
para ver a pressão da torcida, a pressão de conselheiros do Flamengo, para trocar o treinador, principalmente se o Jorge Jesus já não estiver mais no Benfica. Então, esse pacote, para mim, é um desastre, né? Eu costumo usar essa expressão, não falando do trabalho do Paulo Sousa, não estou falando disso, inclusive eu acho que o Paulo Sousa tem tudo para ser um ótimo treinador. Talvez funcione. O que eu estou falando é o processo de escolha. O processo de escolha do novo técnico do Flamengo é muito desastrado, né? Pode ser que dê certo, mas até agora, né, foi feito tudo de uma forma equivocada. Parece que o Paulo Sousa chegou, olha, não tem outro, é o passarinho voando que você colocou agora. Então, acho que o Paulo Sousa vai precisar de paciência, né, para fazer o seu trabalho, e essa paciência parece que foi encurtada pelo próprio Flamengo no jeito que ele trabalhou essa contratação. Acho isso. Eu vou passar a bola para o Losetti, mas o Pet tem um comentário sobre o que o Serginho estava falando agora no fim. Que plenamente estou de acordo com o Serginho Xavier, que isso é raro, viu? Mas... Clima natalino por aqui. Espírito natalino. Mas isso mesmo. Que eu estava dizendo isso antes. Quando não se tem JJ, como pela torcida agora, os Flamengo só trazendo o treinador da primeiríssima prateleira vai ser aceitado. Senão vai ser olhado simplesmente os resultados, independente se ele é bom ou não, que pode entregar um trabalho muito bom. E aí vai ser questionado. E aí JJ fica desempregado por razões de que futebol e a vida te leva, você acaba aí com o técnico. Então não vai ser tomado a sério, infelizmente. Em vez de dizer, beleza, não, vamos lá, o nosso técnico, nossa escolha é esse. Não especulando, dando opção e ventilando. Porque se ventila, não se tem firmeza, não se tem suporte, não se tem tranquilidade, nem o tempo do técnico. A não ser que começa extraordinariamente bem, mas já temos última experiência. Qual é o técnico com o melhor resultado no início do Flamengo? Não foi o JJ. Foi o Renato Portaluppi, que começou melhor que o JJ primeiro jogo. E teve a ascensão. Há 2, 3 jogos, acabou, você perdeu as coisas, rumo você levou e foi embora. A gente já vai ter o Caê para detalhar os bastidores, aí a gente falar um pouco mais de como é que está sendo a passagem dos dirigentes lá em Portugal. Para o Losetti, eu te faço a seguinte pergunta, e o JJ, o Jorge Jesus, ele fez certo em deixar o Flamengo de stand-by? Ou a apuração mostra que ele deu o ok para o avanço, mas o seu auxiliar vai lá e diz completamente o oposto publicamente. A postura do Jorge Jesus. Ô, Gabi, pegando o seu preâmbulo inicial e analisando em cima de todas as informações que a gente tem, eu acho que vai ser muito interessante a gente rediscutir tudo isso quando o Flamengo se pronunciar numa entrevista coletiva, quando o Jorge Jesus falar sobre o assunto, ele falar, quando o Paulo Sousa botar na mesa os motivos que o fizeram se colocar tão facilmente à disposição em negociação, mesmo tendo um compromisso importantíssimo com a seleção polonesa daqui a 3 meses. Porque, como disse o Pet, o que a gente tem no momento são pessoas dando as suas versões em off e essas versões sempre puxando para a sua sardinha, puxando para o seu lado, colocando-se como senhor da situação. Se o Flamengo acha, em quase 2022, que a comissão técnica, que o treinador vai falar numa entrevista coletiva a mesma coisa que falou numa reunião a portas fechadas, é de uma inocência que eu não acredito que possa se atribuir a essa diretoria do Flamengo. Porque isso nunca aconteceu e nunca vai acontecer. A gente está falando de um técnico, e do João de Deus, no caso, que foi falar em nome do Jorge Jesus, pressionado no Benfica, com maus resultados, com mau desempenho, às vésperas de enfrentar o seu principal adversário, o grande rival do país, no principal clássico do país, um dos principais da Europa, que é Benfica e Porto. E ele imaginava o quê? Que o João de Deus fosse chegar na coletiva e dizer, não, o Jorge Jesus topou negociar com o Flamengo, ele disse que está aberto, está à disposição. Pô, não ia nem para o jogo. Se a torcida já abanou lenço branco para ele antes disso, e aí entra tudo que o Serginho falou, a forma desastrada de dirigentes irem ao estádio ver o jogo. Eu acho que muito mais o Flamengo expôs o Jorge Jesus do que o contrário.